Vamos iniciando com a nossa oração, vamos acalmando os nossos pensamentos, vamos fechando os olhos, elevando os pensamentos a Jesus. Senhor, Divino Mestre, amigo de todos nós, desejamos elevar os nossos pensamentos para que possamos receber as Tuas bênçãos, Senhor. Sabemos que jamais andamos a sós, mas, como encarnados que aqui estamos, necessitamos Te pedir, Senhor Jesus, as Tuas bênçãos. Te pedimos, Senhor, as Tuas luzes de amor a iluminar o nosso caminho, os nossos olhos, para que possamos ver a verdade. Senhor Jesus, amado Mestre, permita que os nossos anjos da guarda se aproximem mais de nós, nos auxiliando a compreender as Tuas verdades, os Teus ensinamentos. Que assim seja. Isto. Vou ligar aqui. Bom, vamos continuar no assunto fé. Eu falei antes, mas vamos repetindo. Nós vamos hoje utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta montanhas. E aqui diz assim: a fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Olha o que aqui está nos dizendo o Evangelho. Que compreensão é essa que nós precisamos fazer? Onde estão esses ensinamentos? É aqui que nós vamos adentrar hoje. A fé, ela deve ser raciocinada, porque quando existe a fé cega, sem raciocínio, a fé, ela não tem um valor que nos conduza aos acertos. Ao contrário, nós vamos nos deparando por enganos, com enganos, e assim a fé vai desaparecendo. Por isso que a fé, ela precisa ser raciocinada. Aqui se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Precisa ter a avaliação do que ocorre, dos fatos, e precisamos usar a razão. A criatura acredita porque tem certeza. Não é uma crença em achismos. Eu acho que. Ou acreditar em algo que alguém falou, e muitas vezes se tem mais fé naquele alguém que disse isso do que no próprio Criador. Então, é essa fé raciocinada que nós precisamos desenvolver. Então, não se trata de olhar para dentro e pensar, será que eu tenho fé? Será que eu não tenho fé? Claro, nós temos que lembrar também que existem aquelas pessoas que possuem a fé inata. É porque já foram desenvolvidas, já foi desenvolvida a fé em encarnação anterior. Aqueles que ainda não possuem a fé atualmente, precisam então fazer esse desenvolvimento com esforço, buscando
as interpretações baseadas no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus. Mas é necessário fazer esse esforço, porque a fé não é algo que a gente nasce com ela, senão ela não se desenvolve. Não, não é isso. Ou a pessoa que não nasceu com fé não tem mais condições de desenvolver a fé. Não é isso também. A fé, ela é, sim, algo que nós podemos fazer crescer dentro de nós. Mas o Espiritismo, ele vem nos ensinando que nós precisamos nos apoiar nos fatos e na lógica e raciocinar, sair do oculto, do obscuro, das suposições. Ó, a criatura acredita porque tem certeza, e tem certeza porque compreendeu. Avaliando, analisando. Eis porque esta fé raciocinada não se dobra. É uma fé inabalável. É somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, não se abala, porque sabe. E a gente fala, eu tenho fé, eu creio. É mais do que isso. É compreender e é ter certeza. Porque a gente compreende que Deus, ele nos colocou leis, ele nos coloca leis. Existe a lei da ação e reação, mas os detalhes para a gente compreender e inclusive conseguir prever, mas não uma previsão mediúnica, não uma previsão de clarividência, uma previsão de compreensão, de conhecimento das leis de Deus. Quando algo nos acontece, nós conseguimos então avaliar, compreender e fazer já uma ideia das consequências. Por isso que a fé se torna inabalável. Desta maneira. Então, agora nós vamos entendendo um pouco neste livro, O Consolador, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Olha só a pergunta, que esse livro é fantástico. Ele é todo perguntas e respostas que Emmanuel foi respondendo. Olha que lindo. Então, nós temos aqui na pergunta 354 do livro O Consolador, a seguinte pergunta: poder-se-á definir o que é ter fé? Acho que isso aqui é uma pergunta que todos nós nos fazemos, né? O que é ter fé? O que é isso? A gente fala tanto de fé, tem que ter fé, tem que ter fé. Claro, existe a fé que a gente tem em uma pessoa, existe a fé que a gente tem em algo que vai acontecer, em algum trabalho, em alguma empreitada, alguma coisa. A gente tem fé nas atitudes que a gente vai tomar, né? E nas ações que uma outra pessoa vai ter. A gente pode ter essa fé, é crer. Mas nós estamos aqui falando da fé religiosa. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Esta certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Não são dogmas estabelecidos pelo homem. Fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina. Olha só, guarda no coração a luminosa certeza em Deus. Fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina. O que é isso? É saber que absolutamente nada ocorre por acaso. Logo ele vai responder isso também, sobre essa questão, como é que
Deus infinitamente superior e grande vai se ocupar com os mínimos detalhes dos nossos pensamentos e ações. Parece que não pode, mas é sim, é exatamente isso. Conseguir a fé, conseguir desenvolver a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Eu, como antes eu mostrei o que está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Agora, no livro O Consolador. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. É diferente. Quando a gente sabe, é porque existe uma compreensão dentro da gente. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. A razão e o sentimento. Essas duas forças que se unem, formando a fé. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. E esta fé sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude desta iluminação. Então a fé, ela não é algo que eventualmente a gente busca a fé. Eventualmente eu vou acessar minha fé diante de determinada situação. Não, a fé é antes de qualquer ação. A fé é a união de esta compreensão das leis divinas, a compreensão da existência de Deus, dessa onisciência de Deus, a presença de Deus em tudo ao nosso redor, a certeza de que Deus conhece nossos mais íntimos pensamentos. Deus, ele já sabe o que vai nos acontecer no futuro, tanto próximo quanto distante. Porque Deus nos conhece. É como nós, quando nós estamos diante de um filho, nós conhecemos muito bem um filho menor. Nós conhecemos muito bem as reações que esse filho tem diante desta ou daquela circunstância. Então, diante de algum evento novo, nós não nos surpreendemos com o comportamento deste filho, porque nós conhecemos a maneira como ele reage. Então, Deus nos conhece, vamos aumentar isso a milhares e milhares de vezes, quanto que Deus nos conhece. Então, Deus conhece quais serão as nossas reações no decorrer do tempo. Lembrando também que Deus, sabendo as nossas necessidades evolutivas, ou seja, Deus conhecendo aquilo que vai no nosso íntimo ainda, de tendências negativas, de viciações, Deus, ele prepara circunstâncias também. Existem os espíritos trabalhadores de Deus que vão influenciando a nós encarnados de formas que muitas das nossas escolhas, muitas das nossas decisões são decorrentes destas influências que nós recebemos em nossa mente. Sendo que pode acontecer de cada 4 pensamentos, 3 deles podem ser influenciados pelos espíritos que nos rodeiam. Então, se nós tivermos esta fé que vacila, esta fé dependente de pensamentos oriundos de dúvidas, ou se nós não temos o conhecimento das virtudes divinas, dessas questões que dominam os acontecimentos, da presença divina em tudo, se nós tivermos essas dúvidas, nós seremos muito frágeis. E nós não teremos, então, a capacidade de avaliar. Acreditaremos em tudo aquilo que nos for dito,
acreditaremos também facilmente nestas influências em nossos pensamentos. Então, como é importante eu conhecer a mim mesma. Se me falta fé, talvez me falte estudo. Se me falta fé, provavelmente me falta também o hábito da observação. Desejando conhecer as leis divinas nos detalhes da vida. E aqui diz assim, essa fé, lembrando que não mais diz eu creio, mas diz eu sei, essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. Ou seja, não se abala, não para. A fé está atuante o tempo inteiro, diante de todas as questões. E esta fé sabe trabalhar sempre, ou seja, esta fé vai alimentar as minhas reações, vai alimentar as minhas escolhas, intensificando a amplitude de sua iluminação. Veja só como é uma escolha, onde eu escolho a maneira como eu vou utilizar os conhecimentos, utilizar esta força que é a razão unida ao sentimento em cada situação da minha vida. Isso vai possibilitar uma iluminação. O que significa isso? Será que nós podemos pensar que optando por raciocinar e sentir com fé, isso está me trazendo o merecimento de receber junto de mim espíritos luminosos ou espíritos que possam iluminar o meu caminho, iluminar os meus próprios pensamentos? É exatamente isso. E aqui o Emmanuel ainda acrescenta, através da dor, da responsabilidade e o esforço pelo dever cumprido. Isso aqui cabe a nós. Nós podemos ter fé. Eu gostaria de lembrar também que muitos de nós acreditamos, quando ainda não entendíamos, o que era fé? O que é ter fé? Ter fé é acreditar que aquilo que eu pedir em oração fervorosamente se realizará. Podemos pensar assim. Isso é ter fé. Parece que é, né? Tempos atrás, a fé poderia ser interpretada dessa maneira. Ter fé é fazer uma oração, é acreditar que aquele pedido feito com grande convicção será atendido. Deus vai realizar o meu desejo, a minha vontade. O Espiritismo vem nos trazer uma explicação um pouco maior, com maior responsabilidade. Porque, vamos pensando, Deus nos ama incondicionalmente. Deseja nossa evolução. Então, quando estamos com um filho que deseja fazer algo que vai prejudicar a saúde dele, se eu amo este filho, mesmo que eu o faça chorar de tristeza ao impedi-lo de realizar a sua vontade, eu faço, porque eu o amo. E eu conheço as consequências de sua ação, enquanto que ele, meu filho, não conhece. Assim Deus age conosco. Nós, com a nossa tão pequena capacidade de pensar,
com tão poucos conhecimentos que nós temos, muitas vezes desejamos, pedimos coisas que não são boas para nós, que terão como consequências grandes sofrimentos. Apesar de que, aos nossos olhos, diante da nossa própria interpretação, existem possibilidades de grande felicidade. Mas Deus, que nos ama e que conhece tudo, nos impede. Então, quantas orações que nós podemos fazer, quantos pedidos podemos fazer que não serão realizados pelo nosso próprio bem? Então, ter fé não significa essa questão tão ingênua de, eu vou pedir com fervor, eu vou pedir acreditando muito e tal coisa se realizará. Não, é necessário raciocinar. Quando nós conhecermos melhor a força do pensamento, mas acima de tudo as leis de Cristo, as leis de Deus que Jesus nos ensinou, nós não mais pediremos absurdos. Nós apenas estaremos submetidos com resignação e amor às leis de Deus, confiando. Então, fé. Podemos pensar que ter fé é ter a certeza de que Deus está cuidando de nós? E nós nem necessitamos criar grandes projetos, grandes desejos, porque Deus conhece a nossa proposta reencarnatória. Deus conhece o que existe dentro de nós ainda guardado com o véu do esquecimento, por não termos ainda condições de fazer o enfrentamento daquilo que está guardado dentro de nós, mas que precisa de um ajuste, que precisa de uma oportunidade a se manifestar. Nós sabemos então que Deus cuida de tudo isso. Deus sabe o momento exato em que nós estamos em condições de fazer o enfrentamento daquilo que possuímos dentro de nós. Sabemos que a vida aqui em corpo físico é um período muito curto diante da eternidade que temos pela frente. Então nós vamos vivendo com fé cada dia, cada situação, cada momento, recebendo aquilo que vem ao nosso encontro com amor, com fé. Vamos entendendo. Essa fé não pode estagnar em qualquer circunstância da vida. Tem que trabalhar sempre, tem que colaborar e participar sempre, em todas as situações emocionais, afetivas, físicas, materiais, financeiras, em tudo. Ela não se separa de nós. E desta forma, trabalhando sempre, a fé vai se intensificando, vai crescendo e vai iluminando. Então, quando estivermos diante de dor, quando estivermos com responsabilidades, muitas vezes um tanto diferente daquilo que gostaríamos ou que havíamos planejado, quando temos que dedicar grandes esforços e cumprir com os nossos deveres, mesmo que não sejam prazerosos, mesmo que não estejam exatamente de acordo com os nossos desejos, nossas vontades, quando nos empenharmos a desenvolver tudo isso de uma maneira leve, acreditando com esta certeza de que Deus está no comando de tudo. Desta forma, a fé vai crescendo dentro de nós. Então, é essa maneira de compreender como é que nós podemos fazer para a fé crescer dentro de nós. Esse objetivo aqui hoje, né? Além de saber que através dos estudos, vídeos, livros, é fundamental isso, sim, é o alicerce para construir esse edifício da fé. Mas nós precisamos exercitar essa teoria no dia a dia, em cada circunstância.
Não podemos deixar à parte a fé. Como assim, por exemplo, no momento em que ocorre uma situação de muita dor na vida. Daí a pessoa vai buscar a fé, vai orar, vai pedir a Deus as bênçãos. Não é uma fé atuante, não é uma fé sólida. Porque daí a pessoa está com o pensamento ligado em outras coisas na sua vida, deixando de lado esta crença, este saber. Então é claro que quando acontecer alguma coisa na vida, alguma adversidade, alguma dor, algum problema maior, o que a pessoa acontece com a pessoa? Abala. Ela fica em dúvida. Será que agora vai acontecer alguma coisa ruim comigo? Abala. A pessoa fica com medo. Ela não tem a fé verdadeira dentro de si, essa fé inabalável. Porque aquele que possui esta fé inabalável, quando lhe acontece alguma adversidade, algum problema, a pessoa se mantém calma. A pessoa se mantém serena. Claro que a pessoa sente a dor. Sim, a pessoa não é insensível. Não é isso. A pessoa vai sentir dor. A pessoa sente o abalo. A pessoa fica mais centrada. Mas, acima de tudo, a pessoa tem essa certeza de que não está só. Tem essa certeza de que nada ocorre por acaso. Então, conhecendo as leis de Deus, a pessoa, ao invés de se lamentar com o problema, o que a pessoa faz? Raciocina. Então, não dá margem a si de cair em algum nervosismo ou em pensamentos e sentimentos de medo, de tragédia, de fim, coisas assim que vai abalar totalmente a estrutura, sensibilizando o organismo. Essa é a fé que nós espíritas precisamos desenvolver em nós. Lembrando, alguns já nascem e que basta qualquer coisinha acontecer que abala a pessoa, ela já vai manifestar a sua fé. Essa pessoa desenvolveu em vida anterior. Nós outros que não temos esta facilidade é porque nós estamos aqui então agora para desenvolvermos, para fazermos crescer. Se nós não conseguirmos nesta encarnação fazer esta fé se tornar tão ativa e tão certa, nós, iniciando nesta encarnação, certamente em outra encarnação, nós conseguiremos realizar essa conquista dentro de nós. Então, traduzindo a certeza na assistência de Deus. Então, esta certeza exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e todos os problemas. Por quê? Porque tem a luz divina no coração. Nós podemos pensar que todos nós possuímos essa sementinha dentro de nós. Todos nós. Todos. Até aquela pessoa que é má, um ladrão, um assassino. Sim, todos. Todos nós possuímos a sementinha desta fé dentro de nós. Nós fomos criados por Deus. Só que cabe a cada um de nós fazer nascer e crescer esta virtude dentro de nós. Lembrando que a fé, ela é mãe da esperança e é mãe da caridade. A fé é mãe da esperança e da caridade. Claro. Sem a fé em Deus, nós vamos fazer a caridade, dar para os outros
até mesmo daquilo que necessitamos? Vamos deixar de guardar, de acumular coisas para dar para os outros, fornecendo para os outros? Em nome de quê faríamos isso? O materialista vai achar isso absurdo. Vai fazer isso por quê? Em nome de quê? É aí que está a fé. A fé sabe da lei divina, que através da caridade nós encontraremos a própria salvação. E que, na verdade, nós estamos neste mundo que é de Deus. Deus é que faz germinar as sementes. Deus é que coloca o sol sobre os bons e sobre os maus. Nós não temos o comando sobre toda esta força da natureza. É Deus que tem. Assim como Deus também tem o domínio do nosso momento de nascimento e do nosso momento de morte, de desencarne. Então são esses detalhes que nós vamos conhecendo e fazendo desenvolver dentro de nós essa fé. Então nós temos que compreender, nós temos que ir raciocinando diante de qualquer situação, raciocinar. Se um mal me aflige, o que eu devo pensar? Eu devo raciocinar imediatamente, não me deixar emocionar. Logo eu tenho que buscar a razão dentro de mim, raciocinando e me questionar. Por que está me acontecendo isso? Existe uma causa, porque todo efeito possui uma causa. Onde está a causa? No outro, não. Em mim. Onde? Quando? Bom, aí é que vem essa questão. Diante das lutas, aquele que tem fé sabe esperar. Desenvolve em si a paciência e a resignação, ao invés da revolta e do medo. Não precisa sentir medo, porque sabe que Deus está no comando e confia em Deus, confia nesse amor que Deus tem por todos, por cada um de nós. Imagina, nós que amamos um filho, que amamos alguém, nós cuidamos e desejamos cuidar, tentamos fazer o bem. Muitas vezes o bem que nós tentamos fazer não é muito bem, mas nós tentamos fazer. Agora vamos imaginar o amor de Deus por nós. Milhares e milhares de vezes maior. E ainda por cima, Deus tem todo o poder em si. Então, nós não é nem o crer em Deus, é o saber que Deus está no comando de tudo. E que se algo me ocorreu ou me ocorre de ruim, de negativo, de dor, de sofrimento, qualquer abalo, eu sei que Deus permitiu. Vamos lembrando que Deus utiliza daquelas criaturas menos felizes que ainda estão no mal. Deus utiliza estas criaturas para que a justiça divina seja feita. Porque não há nenhum mal que nós tenhamos feito que não gere para nós mesmos algum outro mal. É claro que a intensidade disso está nas mãos de Deus. A maneira como nós receberemos as consequências de nossos atos ruins está nas mãos de Deus. Mais uma razão para termos a fé inabalável, a fé de quem sabe, e não simplesmente a fé de quem crê. Nós precisamos compreender os acontecimentos, estudando as leis de Deus. E ao observar a vida, porque não adianta só ficar lendo a teoria, buscando a teoria, nós temos que ir observando os acontecimentos. Porque a vida é uma grande escola. Em cada situação da vida, nós estamos recebendo oportunidades de aprendizado. Em cada situação. Então, quando os nossos pensamentos estão muito mais voltados às distrações, às diversões,
ao corre-corre, ao consumismo, aferrados à matéria, o que ocorre conosco? Nós também nos distanciamos desta ligação com o divino. Então, nós não prestamos atenção nos acontecimentos da nossa vida. Não prestamos atenção, deixamos de aprender. Mais adiante, eu acredito que isso acontece com todos nós, lembrarmos algumas situações que nos ocorreram e aí a gente pensa assim, nossa, como é que eu não percebi? Como é que eu não observei a lição que tinha naquilo? Né? Até mesmo às vezes diante de uma pessoa que nós queremos acreditar nela, ela nos mostra que não podemos acreditar nela, mas nós não queremos ver, preferimos crer que podemos acreditar nela, que podemos confiar nela. E daqui a pouco recebemos uma desilusão. Então nós vamos pensar, nossa, tu vê lá atrás, eu já tive a oportunidade de perceber e não prestei atenção. Então, a vida da gente está nos trazendo as lições o tempo todo. Lembrando que a vida é a nossa oportunidade evolutiva. Então, esta certeza da existência, da assistência de Deus, a certeza da assistência de Deus, exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. Isso significa também a humildade redentora, que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera, como a disposição sincera de fazer o bem, como o discípulo, quando o discípulo diz assim, faça-se no escravo a vontade do Senhor. Então, ainda vamos falar aqui rapidinho, que já estamos quase no horário. Será fé acreditar sem raciocínio? Só para a gente aumentar um pouquinho esta compreensão. Acreditar é uma expressão de crença dentro do qual os legítimos valores da fé se encontram no início. Viu? É aí que nós colocamos. O saber já é uma fé desenvolvida. Mas quando a gente fala em acreditar, é a fé iniciando. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio. Palavras de Emmanuel. Para que a alma edifique a fé em si mesma. Existe sim a necessidade do sentimento e do raciocínio. Isso nós vamos hoje ficar gravados em nós. O quanto que nós necessitamos unir o sentimento com o raciocínio. Vamos lembrando ainda que o Divaldo ele sempre fala, né? Quando vem um pensamento ruim, trocamos esse pensamento por um pensamento bom. Porque diante de todo pensamento ruim, vamos desenvolver sentimentos ruins. É consequência. Só que nós temos a capacidade de comandar os nossos próprios pensamentos. Por isso que nós vamos, para desenvolver a fé em nós vamos unindo o sentimento com a razão. Vamos raciocinando, vamos nos questionando aquilo que ocorre aqui dentro, aquilo que aflora emocionalmente, como a todos os acontecimentos ao nosso redor. Nós vamos raciocinar, não necessitando mais cair em graves emoções, em sentimentos de apatia, sentimentos de depressão, sentimentos de desesperança. Não necessitamos isso. Por isso que a fé, ela é a mãe da esperança. Como é que poderemos ter esperança se nós não tivermos a fé no Criador?
Então, quem tem fé sabe que agindo em caridade, a esperança no futuro, num futuro melhor, ela é certa. De novo, não é uma questão de crer, é uma questão de saber. Se nós estamos atualmente agindo no bem, o futuro será o bem. Ação e reação. Então, admitir as afirmativas mais estranhas sem um exame minucioso é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos das crenças impostas, né, conduzem as criaturas a todos os absurdos, como estávamos falando. Mas também, quando nós interferimos nos problemas essenciais da vida, sem a razão iluminada pelo sentimento, nós também vamos caindo nestes fantasmas impiedosos que vão conduzindo ainda a humanidade a muitos crimes. Bom, um incentivo hoje para que todos nós possamos desenvolver a fé dentro de nós. Vamos então buscando, quem deseja entender um pouco mais, busca no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, leia sobre a fé, tem algumas partes do que Jesus disse, explicou, e é necessário o estudo, o esforço, a dedicação, a observação, esta responsabilidade pelas próprias escolhas para que possamos então desenvolver essa fé inabalável. E devemos utilizar todos os momentos, todas as circunstâncias da nossa vida. Eu quero lembrar também que quando a gente faz a oração e pede para o anjo da guarda, porque todos nós temos um anjo da guarda, se a gente faz uma oração, pede para o anjo da guarda, para que ele nos ilumine, para que ele nos estimule, nos auxilie a desenvolver a fé dentro de nós, esta fé inabalável, ele vai ajudar. E o anjo da guarda, ele vai, é como que cutucar lá dentro, quando acontecer alguma coisa que nós não estamos acostumados a observar com a fé, o anjo da guarda vai interferir nos pensamentos da gente. É naquela hora que acontece alguma coisa e que não nos é de hábito fazer uma observação com fé, o anjo da guarda vai nos lembrar. E aí a gente vai lembrar, opa, eu quero desenvolver a fé dentro de mim. Então tá, eu vou observar agora isso aqui de uma forma diferente, eu vou me questionar. O que isso tem a ver com a minha fé? O que isso tem a ver com os meus aprendizados? Por que isso está acontecendo ao meu redor? Que sentimentos são esses que estão aflorando de dentro de mim diante de tal e tal circunstância? E aí a gente vai ampliando a própria consciência. Essa também é uma maneira que é aconselhado de fazer essas reflexões ou essas meditações sempre, né? Sempre. É importante que se faça, só que a gente lembra normalmente de fazer orações e meditações em momentos mais de dor, mas nós temos que nos habituar. Todo dia é um dia de bênçãos. Todos os dias nós estamos sendo avaliados por Deus. Todos os dias nós estamos construindo o nosso amanhã. E quem de nós não deseja ser feliz? Então nós precisamos lembrar que a fé, ela é mãe da esperança e ela é mãe da caridade. Assim, nós vamos amando os outros como a nós mesmos, desenvolvendo dentro de nós esse sentimento tão lindo que Jesus veio nos ensinar. Então, nós encerramos o nosso estudo de hoje. Vamos fazendo uma breve oração, vamos elevando o nosso pensamento a Jesus,
agradecendo o Senhor sempre mais por tudo que temos, por tudo que somos. Senhor da luz, derrama sobre nós o teu amor infinito. Derrama sobre nós, Senhor, nossos irmãos, nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas, nossos vizinhos. Pedimos, Senhor, pelos encarnados e desencarnados, nossos queridos, conhecidos. Nós te pedimos, Senhor, as bênçãos a toda a cidade que vivemos, as cidades vizinhas, e queremos te pedir, Senhor Jesus, que as tuas luzes de amor, de fé, de esperança, de perdão, que as tuas luzes, Senhor, de paz, possam alcançar a todos os espíritos encarnados e desencarnados deste planeta inteiro. É o nosso desejo, é a nossa vontade. Senhor, que seja feita a tua vontade em nós. Que assim seja.